Até quando você vai ficar presa nos mesmos lugares? A dopamina de hoje é uma reflexão e um convite para você se movimentar e a começar a se posicionar onde Deus quer te levar. Se hoje você tem se sentido paralisada, esta dopamina vai te fazer entender como você deve se movimentar. Então, abra o seu coração e vem comigo para este tempo de devocional. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada para ouvir o Senhor falar com você? Eu tenho a plena convicção que essa dopamina de hoje vai ser profunda ao seu coração, assim como foi ao meu. Vocês sabem que tudo que eu compartilho aqui antes, o Senhor ministra ao meu coração nos meus momentos de devocional, quando eu tô lendo ali a palavra, o Senhor vai ministrando, eu vou anotando tudo aqui, ó, no meu caderninho. Depois eu venho e gravo essas dopaminas para vocês, porque eu entendo que tudo que o Senhor coloca na minha vida eu preciso transbordar. E inclusive você que tá aqui, faça o mesmo, transborde essa palavra na vida de outras pessoas e é muito simples. Compartilhe esse link com as suas amigas, copie, coloca nas suas redes sociais. Fico muito feliz quando eu vejo minhas conquistadoras compartilhando, me marcando. Inclusive, quando vocês me marcam, eu reposto, porque assim a gente incentiva mais pessoas a conhecerem esse projeto tão lindo e é por isso que eu conto com você. Então, você que ainda não fez isso, não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso agora, nesses primeiros minutinhos, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para abençoar outras. Posso contar com você? E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações, porque assim você não fica de fora da nossa programação. De segunda a sexta temos aqui o nosso encontro das dopaminas e aos sábados às 10 horas nós temos o Ponto de Acesso, que é um tempo de estudo da Palavra do Senhor e nós estamos estudando o Sermão do Monte. Se você não acompanhou as anteriores, você pode acompanhar numa playlist que nós temos aqui, que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Agora vamos mergulhar na nossa dopamina de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é um movimento que nós precisamos ter na nossa vida. Será que hoje você tem ficado paralisada nos mesmos lugares? Será que hoje você tem tido medo de fazer movimentos, de obedecer a Deus, de direcionar a sua vida para coisas novas, porque você não sabe de fato se é isso que Deus quer ou se realmente isso vai dar certo? Eu não sei qual momento de vida você está vivendo hoje, mas eu posso dizer que essa dopamina ela é para aquela pessoa que deseja realmente sair da estagnação ou perceber se está ou não numa estagnação. Eu tenho um testemunho pessoal que eu também quero compartilhar com vocês a partir deste exemplo que nós vamos estudar hoje, que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes, abra sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 31, nós vamos ler do verso 1 ao 3 e olha só o que o texto diz. Jacó ficou sabendo que o filho de Labão falava dele. Jacó usou as riquezas do nosso pai para enriquecer à custa dele. Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. Foi então que o Eterno, no caso Deus, disse a Jacó: volte para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu o acompanharei. Agora vamos parar para analisar e entender um pouco desse texto, né? Aqui nós estamos lendo no capítulo 31 de Gênesis, o momento em que Jacó meio que percebe que onde ele estava não era mais o lugar dele. Sabe quando você percebe que onde você está ou a situação que você está vivendo não combina mais com você, mas por algum motivo você fica ali, será realmente que esse é o lugar que eu devo estar? Mas será mesmo que isso é alguma coisa que eu tô pensando ou realmente é algo que Deus está me direcionando? Você já teve essa sensação? Eu já tive várias vezes essa sensação de não pertencer mais a um lugar, de não me sentir parte de um lugar e ao mesmo tempo ficar pensando se eu deveria ou não me movimentar, se eu deveria ou não fazer alguma coisa. E talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó ele começou a perceber que as coisas que estavam acontecendo entre ele, seus cunhados e até o seu sogro não estavam normais, né? Ele percebeu que os próprios cunhados já estavam falando dele pelas costas, inventando história, dizendo que ele estava ficando rico às custas do sogro, quando na verdade não era isso. A própria palavra do Senhor reconhece e diz que se Labão prosperava era por conta de Jacó. Jacó fazia Labão prosperar. E o próprio Labão reconhecia isso. Porém,
a família começou a dizer o oposto. Começou a meio que caluniar, né, Jacó, dizendo que se ele estava enriquecendo, se ele tinha alguma coisa, era porque ele estava fazendo isso às custas de Labão. Mas imagina agora, Jacó ouvindo isso, sabendo que as pessoas estavam falando dele, quando na verdade tudo o que estavam falando não era realmente verdade, né? Era na verdade uma mentira ou uma calúnia ou uma interpretação errada do verdadeiro contexto. E muitas vezes quando nós passamos por isso, nós nos sentimos mal, tristes, angustiados. Mas deixa eu te perguntar, mesmo se sentindo mal, triste, angustiado, o que nós temos feito? O que nós fazemos quando nós nos sentimos assim? Normalmente, muitas pessoas fecham a cara, não querem mais falar, brigam e simplesmente deixam elas por elas, e isso fica ali como um bloqueio, uma divisão entre as pessoas. Mas raramente a pessoa que se sente caluniada ou uma pessoa que percebe que aquele lugar não é mais para ela, ela realmente tem uma atitude de mudança. Muitas vezes não existe uma atitude de mudança. O que mais vai existir é uma atitude de vitimismo. Poxa, o pessoal tá falando de mim, que pessoal ingrato, olha só o que estão fazendo comigo. Porque normalmente é esse lugar que nós ficamos. Eu já vivi isso, já vi pessoas passarem por isso. Mesmo sendo caluniadas, mesmo passando por coisas, essas pessoas, elas ficam ali. Elas não mudam, elas não têm atitude de transformar, de mudar, ou até mesmo, se for necessário, de romper alguns laços para viver realmente o que Deus tem para elas. Elas preferem ficar de cara feia, elas preferem criar brigas e contritos, confusões, do que realmente ter uma atitude de mudança. E quando a gente olha aqui para Jacó, quando ele vê que os seus cunhados estavam falando dele, quando ele percebe que o sogro já não tratava ele com tanto carinho como antes, qual que é a atitude que Deus tem? A atitude que Deus tem para com Jacó é de orientá-lo a sair dali. Então Deus, ele fala com Jacó, Jacó, sai de onde você está, porque onde você está não é mais o seu lugar. Vai para o lugar onde te pertence, porque tem um lugar que te pertence. Você não está onde você deveria estar. Então é hora de voltar, porque inclusive, para quem não sabe, Jacó ele estava morando com Labão, com seu sogro, porque ele estava fugindo da sua terra natal por conta de uma briga do passado que ele tinha com seu irmão Esaú. Inclusive, nós já falamos disso em algumas dopaminas atrás. Só que agora chegou um momento em que Deus fala para ele, chega de ficar aí preso num lugar porque você não está disposto a encarar aquilo que você deixou para trás. E quantas pessoas estão se sujeitando a estar em lugares que não pertencem a elas porque elas não estão dispostas a tratar aquilo que é necessário ser tratado, tanto de atitudes que elas precisam melhorar, como também de postura que elas precisam ter. Porque Jacó não tinha voltado para a casa dele, sabe por quê? Porque ele tinha medo de encarar o irmão. Só que agora ele percebe que, estando ali na terra do seu sogro, também era um problema. Também gerou uma confusão, porque agora ele estava sendo visto como um ladrão ou como um oportunista, e não era verdade. Jacó não era um oportunista. Jacó, na verdade, estava trabalhando para o seu sogro, sem pedir nada, inclusive, a ponto dele trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava, o sogro enganá-lo e ele tem que trabalhar mais 7 anos, ao todo 14 anos, e mesmo depois que passou esses 14 anos, Jacó continuou trabalhando para o seu sogro por mais outros anos. Então, se Jacó estava ali, não era só porque ele estava se aproveitando. Ele estava ali porque, de alguma forma, ele também não estava disposto a mudar coisas que ele precisava mudar para viver de fato o que Deus tinha para ele. Será que hoje você não tem sido como Jacó? Você tem feito coisas, você tem se envolvido em projetos, você tem se dedicado a pessoas ou situações só porque você não está disposta a tratar o que tem que ser tratado em você? O que hoje você precisa começar a fazer para que você viva o seu propósito? Será que hoje você tem se sujeitado a fazer coisas que estão desviando você do verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida? Porque nesse propósito que Deus tem para a sua vida, você vai ter que encarar suas próprias debilidades. Porque era mais fácil para Jacó fugir, ficar na casa do seu sogro e ficar trabalhando ali,
às vezes até passando por humilhação, do que tratar com o próprio ego, o próprio orgulho e lidar com o irmão bravo que ele tinha deixado para trás. O que você tem preferido passar na sua vida? Você prefere passar por um lugar onde você não é bem-vinda? Você prefere ficar fazendo coisas que não é o que você tem que fazer, mas só porque você não está disposta a tratar o que você precisa tratar na sua vida? Preste atenção, porque o Senhor está falando com você. E se você tem sido como Jacó, o Senhor está te dizendo hoje, é hora de deixar isso e começar a viver o que Ele tem para a sua vida. E se é necessário você tratar o que tiver que tratar, mesmo que doa, trate, porque é melhor você estar no centro da vontade de Deus do que você estar fora da vontade de Deus, vivendo inclusive humilhações, e humilhações estas que são muitas vezes desnecessárias, porque nós não queremos reconhecer que nós precisamos tratar algumas coisas em nós. Então a palavra de Deus está sendo muito clara para mim e para você hoje. Mas dentro desse texto eu quero trazer outras lições, porque eu quero te fazer pensar não só se você está onde deveria estar, se você está vivendo o que Deus quer que você viva, mas eu também quero te levar a pensar o quanto você precisa aprender a fazer mudanças em silêncio. Porque muitas vezes nós até tomamos decisões. Não, tá bom, Deus falou que vai estar comigo, Deus falou que eu vou conseguir, que Ele vai me abençoar. Então tá, eu vou começar a fazer o que Deus me mandou fazer. Só que aí você vira o quê? Um papagaio. Conta pra todo mundo o que Deus falou pra você fazer. Só que isso atrapalha o seu processo. Isso impede com que você viva completamente o propósito de Deus. E existem mudanças que você tem que viver em silêncio. Olha só o que nós podemos aprender com essa história de Jacó. Um pouquinho mais à frente, agora no verso 19 até o 21, nós vamos ver o exemplo de Jacó. Porque quando Deus fala para ele sair da terra de Labão e voltar para sua terra natal, Deus ele traz essa orientação para Jacó. Jacó ele convoca as suas esposas, né, Raquel e Lia, conta para elas o que ele estava vivendo, as coisas que estavam acontecendo, o desejo que estava no coração dele, que era direcionado pelo Senhor, e elas concordam com ele que sim, eles deveriam ir embora, ir para sua terra natal, e elas acompanhariam ele sim para essa nova missão. Então, depois que ele fez esse acordo dentro de casa, ele não contou para mais ninguém. E ele preparou a sua saída da terra de seu sogro de uma maneira silenciosa. Ele não comunicou ao sogro. Olha, eu tô indo embora, hein? Ó, eu quero ir embora, eu tô pensando em ir embora. Não. Ele não falou nada. Ele simplesmente alinhou dentro de casa com as pessoas que realmente precisavam ter um conhecimento e ter o alinhamento com ele. Fez isso, o restante não ficou sabendo. Porque se ele contasse o seu plano para outras pessoas, os problemas poderiam vir. O seu sogro poderia tentar impedi-lo, as pessoas poderiam começar a fazer fofoca ou compartilhar essa notícia de fora de tempo, e as coisas começariam a ficar amarradas e pressionadas para que ele não conseguisse fazer essa mudança. Então, quando Jacó toma a decisão de não comunicar, ele faz isso justamente porque ele sabia que se ele falasse no tempo e na hora errada, a situação poderia ser pior e até impedi-lo de viver essa mudança que ele precisava. Vamos ler o que está escrito então do verso 19 até o 21 e olha só o que diz. Numa hora em que Labão estava tosqueando as ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai e Jacó havia ocultado seus planos tão bem que Labão nem fazia ideia do que estava acontecendo. Preste atenção. Jacó havia ocultado, então ele não contou, e ele ocultou o plano muito bem para que Labão não tivesse a menor ideia e não conseguisse perceber o que estava acontecendo. E o texto continua, toda aquela movimentação passou despercebida por ele. É isso que nós precisamos fazer, existem coisas que Deus está te direcionando, para de ficar alarmando, comunicando, faz a movimentação em silêncio. Deixe com que no tempo certo, quem tem que perceber, perceba. E não porque você está falando. Ele poderia muito bem falar, Labão, eu tô cansado. Olha, eu tô de saco cheio de vocês.
vocês aí estão falando de mim, eu ouvi os seus filhos falando que eu tô ficando rico às suas custas, mas isso não é verdade. Olha, eu tô cansado de você também me tratar de qualquer jeito. Quer saber? Eu vou embora, eu vou voltar para minha terra, eu não quero mais saber. Não, ele ficou quieto e discreto, não falou nada, ficou em silêncio. Organizou a saída com as pessoas que precisavam e ponto. Você tem feito o mesmo que Jacó? Ou você tem contado, compartilhado as ideias, os sonhos, os projetos? Porque eu tô pensando nisso, porque eu tô pensando aquilo. Porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. O que você tem feito? Você tem que aprender a construir no secreto. Porque no tempo certo, as pessoas vão perceber. Vamos continuar lendo. Jacó partiu com tudo que ele possuía e em um pouco tempo já estava do outro lado do Eufrates, seguindo para a região montanhosa de Gileade. Então, Jacó ele conseguiu sair. Ali, ele consegue se afastar numa distância boa de seu sogro. E aí, então, o que acontece? Olha só o que diz o verso 22. 3 dias depois, Labão recebeu a notícia. Quantos dias depois? 3. 3 dias depois. Não foi de imediato. Mas 3 dias depois, Labão recebeu a notícia dizendo: Jacó fugiu. Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição dele. 7 dias depois, olha só, Labão, quando ficou sabendo, qual foi a primeira atitude que ele teve? Reunir a família e ir atrás. Agora me fala, se Jacó tivesse comentado a ideia dele de fugir, você acha mesmo que ele teria conseguido? Porque se o homem, depois de 3 dias, descobre que o seu genro tinha ido embora com suas filhas, com os netos, e ele fica desesperado e vai atrás, se esse homem fez isso depois de 3 dias, depois que já tinha uma certa distância, imagina o que ele faria se todos ainda estivessem na terra dele. Por isso que Jacó não contou fora de tempo. Porque se contasse fora de tempo, ele não conseguiria viver aquilo que Deus tinha direcionado para ele fazer. Você tem contado coisas fora de tempo e é por isso que você não está conseguindo se movimentar. É por isso que você está paralisada no mesmo lugar. É por isso que tudo que você começa não vai para frente, porque você está sempre compartilhando, falando aquilo que Deus te direcionou a fazer. Mas Deus está te dizendo, a partir dessa dopamina, é necessário sim o seu movimento, é necessário sim a mudança, mas essa mudança tem que ser, em silêncio. Eu tenho uma mentoriada que nós estamos fazendo o processo dela, e nós estamos fazendo um processo dela de maneira silenciosa. Ela agora está no projeto de também ter uma reeducação alimentar, começar a praticar mais exercício físico, a começar a cuidar mais dela, e nós temos feito tudo de maneira silenciosa. Nós temos falado justamente isso, não conte nada. Viva o processo e deixe que as pessoas percebam. Porque por muitas vezes, por comunicar ou falar, as pessoas vão ficar sempre te observando. E elas vão querer ver se você está fazendo ou não. E aí a pressão aumenta. Aí você fracassa, você não consegue, você se sente culpada. Então por isso que existem coisas que têm que ser em silêncio, para que você não seja coagida e nem também influenciada a fazer diferente daquilo que Deus te direcionou a fazer. Você está entendendo, conquistadora? Então a palavra de hoje está sendo muito clara. Mais didática do que isso não existe. A palavra do Senhor está sendo muito direcionada. Se você realmente quer seguir os planos de Deus, você precisa aprender a ser discreta, a parar de falar as coisas fora de tempo. E por fim, você também precisa ter atenção naquelas pessoas ou naquelas situações que estão tentando te fazer voltar aonde você estava. Porque quando Jacó ele toma a decisão de sair, ele faz tudo bonitinho, ele fica em silêncio, não conta nada a ninguém, consegue sair, mas o que acontece? O sogro dele consegue alcançá-lo. O sogro consegue encontrar com Jacó. E ao ter encontro com Jacó, o sogro, obviamente, chega com os 2 pés no peito de Jacó, querendo reivindicar o direito dele de ter as filhas de volta, de não ter o conhecimento do porquê eles tinham saído. Então Jacó, ele, querendo ou não, no primeiro momento, ele é coagido pelo seu sogro a ter que voltar para onde ele estava. E quantas vezes situações acontecem quando você dá os seus primeiros passos, esses primeiros passos às vezes te fazem o quê? A paralisar.
E você para e começa a realmente ter medo de avançar, porque vem uma influência aqui, vem um pensamento ali, vem uma pessoa de lá, começa a falar com você, e aquilo que tinha tanta convicção no teu coração começa o quê? A gerar um grande ponto de interrogação, ou você começa a se sentir pressionado a voltar aonde você estava. Então avalie se hoje existem coisas que estão tentando te forçar a voltar para onde você estava. Analise se tem coisas hoje que estão te forçando a paralisar ou a retroceder os passos de avanços que você está dando. Porque muitas vezes é quando a gente começa a andar que vem algo para tentar te parar ou fazer você, não, volta para trás, volta. Você quer ver o que aconteceu com Jacó? Olha só, vamos ver do verso 36 ao 42. O texto diz assim: então foi a vez de Jacó ficar zangado, e ele esbravejou contra Labão. Só um adendo. Nos versos anteriores, Labão chega, como eu falei, com os 2 pés no peito, falando: você tirou minhas filhas, você não me comunicou nada, como que você tem coragem de fazer isso? Meio que fazendo Jacó se sentir culpado. Então você tem que ter cuidado com pessoas que às vezes te fazem se sentir culpado pelas decisões, pelas atitudes que você tem, ou pelo direcionamento que Deus está te dando. Fique atento, porque muitas vezes é justamente nessas falas que o inimigo tem se aproveitado para fazer você desistir dos seus projetos, daquilo que Deus colocou na sua vida. E aí Jacó, ele não aceita. Desta vez Jacó não abaixa a cabeça. Desta vez Jacó não vai ficar ouvindo e simplesmente dizendo: tá bom, vai, eu volto. Não, tudo bem, vou fazer o que você quer. Porque das outras vezes ele fez isso, quando o sogro dele enganou ele, quando fez ele se casar com Lia ao invés de Raquel. Você percebe que ele não brigou com o sogro, ele aceitou a condição de trabalhar mais 7 anos para se casar com a mulher que ele amava. Então, a gente não vê em nenhum momento Jacó brigando com o sogro ou reivindicando os direitos dele. Mas chegou um momento em que Jacó percebeu que agora estava querendo passar dos limites. Estava querendo fazer ele retroceder do plano que Deus tinha para a vida dele. E você precisa entender, quando a palavra de Deus diz que se alguém bater na sua face direita, você dê à esquerda também, não está dizendo que você tem que ser bobo ou aceitar tudo. Não é isso. Muita gente entende isso de forma errada. Inclusive, a gente fala bastante disso também no Sermão do Monte, alguns ensinamentos de Jesus. E esse entendimento é errado. Quando fala sobre você dar outra face, está falando sobre você aprender a discernir quando é o momento de falar, se você deve falar e quando realmente faz sentido falar. Neste caso, Jacó estava certo e era necessário ele falar. Porque o que o sogro queria fazer era levar ele de volta para o lugar onde ele estava. Mas o lugar que ele estava não era onde Deus queria ele. Então, quando foi o momento de falar? Quando foi o momento de confrontar a afronta que ele estava recebendo para fazê-lo retroceder do propósito de Deus. Tudo que fizer você retroceder do propósito de Deus, você tem que se posicionar. Assim como Jacó se posicionou. E o texto continua dizendo. Ele disse assim, então. Deixa eu só pegar aqui o texto. Achei. E agora, que crime eu cometi? Que mal eu fiz para que você me atormentasse desse jeito? Você já deu uma busca em toda a casa? Por acaso encontrou uma única coisa que pertence a você? Mostre-a. Quero ver. As duas famílias aqui podem ser os seus jurados e decidir por nós. Durante 20 anos que eu trabalhei para você, as fêmeas de ovelhas e cabras nunca perderam suas crias. Nunca me alimentei dos carneiros do seu rebanho. Jamais deixei de indenizar você por algum animal que tivesse sido devorado por alguma fera. Paguei tudo com o meu bolso. Na verdade, você me obrigava a pagar, quer eu tivesse culpa ou não. E eu saía sempre, e não importava como se estivesse o tempo, ou até mesmo se tivesse um calor de rachar, fosse um frio de congelar, e eu passei muitas noites em claro para buscar as suas ovelhas. Durante 20 anos foi o que fiz, trabalhei como escravo durante 14 anos em troca de suas 2 filhas, e mais 6 anos por seu rebanho, e você mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus do meu pai e o Deus de Abraão
e o temor de Isaac não estivesse comigo, você teria me mandado embora sem nenhum centavo no bolso. Mas Deus viu a situação em que eu me encontrava e como eu trabalhava duro. Então ontem à noite ele pronunciou o seu veredito. Então olha só, Jacó ele posiciona e ele fala, ei, chega, você não vai mais montar. Não sou bobo. A palavra de Deus nos ensina aqui com esse exemplo de Jacó que nós temos que aprender o momento de nos posicionar. E tem muita gente que não está se posicionando de maneira sábia. Você tem que saber o momento de falar. Você não vê em nenhum momento Jacó procurando briga, mas quando ele é afrontado, ele não abaixa a cabeça. Ele sabe falar com autoridade no nome de Deus, inclusive, porque ele fala, o que eu estou fazendo aqui, eu só saí porque o meu Deus me direcionou. Você está entendendo, conquistador? Então existem coisas que você vai precisar ter posicionamento. Não dá para você viver mudança sem ter posicionamento. Então a palavra de hoje é esse direcionamento de Deus para sua vida. Você precisa analisar onde você está. Se você está onde Deus realmente falou para você estar. E você começa então a se movimentar para onde Deus quer te levar, mesmo que isso te custe um posicionamento diferente. Mesmo que seja necessário você mudar atitudes e posturas que você carrega e carregou a sua vida inteira. É hora de sair do ninho, é hora de sair da zona de conforto, é hora de enfrentar os seus medos, os seus bloqueios e as suas dificuldades para viver o plano de Deus. E se necessário, se tentarem te parar, não deixem te parar. Porque se você está sendo direcionada por Deus, é no nome dele que você está fazendo. E Jacó fez isso. Jacó se posicionou, Jacó não aceitou as afrontas de seu sogro e o sogro compreendeu. Porque depois você vai ler aqui e vai ver que Labão entende Jacó, reconhece então que Jacó agora precisava de fato viver a vida dele. Ambos fazem um tratado e um acordo de paz. E naquele momento então, Labão volta para a terra dele e Jacó vai para sua terra natal. E naquele momento, Deus começa a direcionar Jacó para o seu propósito. Então existem momentos que a gente precisa de fato deixar algumas conexões, alguns elos, algumas alianças que estão nos prendendo, ou lugares que estão nos prendendo para a gente viver o novo. Então agora, conquistadora, você deve pegar essa mensagem, cravar no seu coração e perguntar a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Porque o Senhor vai te direcionar. E se você entendeu que essa palavra é para você, para um movimento, para uma mudança, para você direcionar a sua vida para o propósito que Ele tem, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo de devocional, por esse tempo onde a palavra entrou no nosso coração, germinou, trouxe vida para nós e fez, Pai, com que tenhamos o discernimento e entendimento do seu propósito. A minha oração, Pai, é que neste momento essa conquistadora, que está do outro lado ouvindo essa mensagem, possa ser encorajada a se posicionar como Jacó se posicionou. Se o Senhor está direcionando ela a mudar a rota, a mudar o destino, a mudar a forma de ser, Pai, que ela possa fazer isso com um coração alegre e decidido, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que direciona todos os passos. Então, Pai, neste momento eu coloco diante de Ti todos os projetos e que tudo seja dirigido pelo Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, se essa palavra realmente fez sentido no seu coração, comenta aqui e compartilha com suas amigas. E eu te espero na próxima Dopamina. Um grande beijo e tchau, tchau!